Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o André, da UTI Diagnóstico de Motores. Venho aqui hoje apresentar para vocês um estudo de caso de um motor GM 2.4 Ecotec, GM Captive. Relato da falha, relato do defeito do cliente. Veículo na estrada, rodando, em alto giro, luz de injeção acendendo no painel. Somente na estrada, gerando um código de falha no painel do carro. De acordo com o passo do diagnóstico, como primeiros passos, foi feita a análise com scanner. Foi entrado com scanner no sistema do carro, analisado todos os parâmetros do sistema, uma análise geral, análise de código de falha, e o que foi encontrado foi um DTC do sistema do sensor de fase de admissão, por conta que esse carro tem dois sensores de fase, de escapamento, de admissão e escapamento. Então, foi feito análise com o analisador de motores, o MT Pro. Eu entrei com o MT Pro para analisar o sinal do sensor de fase de admissão e foi constatado que o sinal estava perfeito. Eu tinha o sinal ok, amplitude ok, eu não tinha interferências no sinal, não tinha defeito de alimentação, não tinha defeito de aterramento. Então, até aí, o sinal estava ok do sensor. Apesar do código de falha, não era defeito do sensor e nem de alimentações. Estava ok. Como segundo passo do diagnóstico, procedimento de análise, foi pegado o sincronismo virtual do carro para analisar. Caso esteja fora de sincronismo, é possível que sim, que gere um código de falha de sensor de sincronismo de correlação. Então, foi feita a análise do sistema de sincronismo. Então, entrando aqui, meus amigos, eu estou com o MT Pro, vou abrir a gravação aqui do MT Pro, desse carro, do sincronismo. Foi feito, juntado várias informações aqui. Deixa eu cancelar. Então, foi pego o sinal do sensor de rotação, foi pego o sinal do sensor de fase de admissão, foi pego o sinal do sensor de fase de escapamento, foi pego o sinal PWM de modulação da válvula VVT de admissão, que esse PWM ele modula, na verdade, a solenoide, né, da VVT, e também o sinal PWM da solenoide VVT de escapamento. Tá bom, meus amigos? Então, o PWM ele modula, a central modula a solenoide, e a solenoide dá passagem ao óleo para pressurizar ali as galerias para ocorrer a movimentação da VVT. Vamos dizer que seria isso, tá? Então, eu peguei 5 sinais, 5 informações, mais alguns valores aqui de tensão e frequência, tá? Para a gente poder analisar. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o arquivo. Abrir o arquivo, tá? Vou dar um OK. Vamos de novo. Eu estou sem o MT Pro, mas eu consigo analisar sem ele, tá? Dando uns errinhos, mas eu consigo analisar. Então aqui eu peguei os sinais, ó, o sinal de CKP, CMP de admissão, CMP de escapamento, modulação da solenoide de admissão, modulação da solenoide de escapamento das VVTs, tá? E aqui embaixo eu tenho esse pulso verde, que seria a referência do cilindro 1. Então, cada 2 voltas, eu tenho a referência do cilindro 1, tá, meus amigos? Tá vendo? A cada 720 graus, eu tenho a referência do cilindro 1, a cada 2 voltas do motor. Seria isso. Então, eu vou fazer análise do sincronismo. Eu já peguei uma imagem, já analisei ela, de um carro bom, tá? Eu não vou colocar ela aqui, porque eu não estou com a imagem no momento, mas se alguém quiser depois analisar e ver realmente se está certo, pode conferir, tá bom, meus amigos? Então, esse aqui é o motor 2.4 Ecotec, da Captiva. É o sincronismo dela. Outros motores 1.8 tem algumas informações ali que é diferente, então assim, não tem como comparar, beleza, meus amigos? Então, vamos aqui, ó. Aqui eu dei, se eu não me engano, eu dei 4 aceleradas nesse carro. Deixa eu trabalhar aqui no tempo, tá? Deixa eu trabalhar aqui no tempo. Ó, tô trabalhando no tempo. O interessante do MT Pro é essa gravação, porque você pode fazer uma gravação bem longa, né?
Você pode fazer uma gravação bem longa para você ver, buscar anomalias. Você analisar a imagem e ver se tem anomalias. Então aqui eu tenho o sensor CMP, o CKP, CMP de admissão, CMP de escape. Aqui eu tenho a modulação da válvula de admissão, modulação da válvula de escapamento, e aqui é a referência do cilindro 1. Tá vendo? Então aqui, ó, marcha lenta, período da marcha lenta. Aqui, ó, deixa eu adiantar um pouquinho a imagem. Opa! Aqui é o momento que acelerou, né? Não teve modulação, tá? Ó, aqui é o momento que acelerei e já teve a modulação. Aqui acelerou de novo e teve outra modulação, tá? Então a gente sabe que as modulações, o controle sobre as válvulas está ocorrendo, está existindo para esse carro. A gente já sabe. Então eu vou voltar aqui, ó. Eu vou pegar uma referência aqui de marcha lenta para mim ver o sincronismo, tá? Ó, aqui, estou abrindo. Então aqui é a referência do cilindro 1 pela bobina, tá? O controle, o sinal de comando para a bobina, tá bom, meus amigos? Então aqui eu tenho o CMP, tá? O CKP, CMP e CMP. Eu vou abrir essa imagem. De acordo com a informação técnica, o sincronismo desse carro entre CKP e CMP de admissão seria aqui, tá, meus amigos? Então tá ok. Essa posição aqui, ó, essa referência com essa referência é a posição de sincronismo entre o CKP e CMP de admissão, certo? E de acordo com a referência de sincronismo, essa seria a posição de referência entre o CKP e CMP de escapamento no oitavo dente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por baixo dá 8. Por cima também vai dar 8, tá, meus amigos? Vai dar no final do dente 8. Então eu estou usando como referência esse aqui de baixo, que está mais fácil. Então, de acordo com a informação técnica, esse carro está no sincronismo. Então esse carro não está fora de sincronismo, meus amigos. Pelo menos pela informação técnica que eu peguei, bateu. Se alguém tiver uma informação que não seja essa, me avise, que eu agradeço, tá? A gente sempre está aberto a ouvir, tá, meus amigos? Eu estou se baseando pela informação técnica que eu consegui, que um amigo me mandou, que o sincronismo seria aqui e aqui e está batendo nesses dois pontos. CMP de admissão versus CKP, CMP de escape versus CKP no oitavo dente. Então aqui, esse carro, de acordo com a informação técnica, realmente ele está no sincronismo. Ele não tem modulação em marcha lenta, tá? Alguns carros têm, outros não. Esse não tem modulação na marcha lenta. Então aqui está ok. E eu tenho um código de falha de sensor de fase de admissão. Você pode ver que eu tenho o sinal aqui do sensor de fase, ó, ele está perfeito. Ele não tem deficiência. A amplitude dele está ok, igual ao do sensor de escapamento. Mas em estrada ele gera um DTC de sensor de fase de admissão. Então eu vou trabalhar aqui na imagem, tá, meus amigos? Eu vou aumentar o tempo. Espera lá, aqui, aumentei o tempo. Eu vou procurar o momento que eu dei uma acelerada, tá? O momento que eu dei uma acelerada. Ó, deixa eu voltar aqui. Aqui é o momento que eu dei uma acelerada, tá vendo? Eu não tive modulação, eu não tive controle sobre as polias, não tive. Então aqui não teve alteração nenhuma. Nesse momento aqui, meus amigos, ó, que legal, que interessante. Aqui teve modulação. A partir do momento que eu tenho modulações, a central está, vamos dizer assim, ela está ordenando que as polias das VVT se movimentem de acordo com a necessidade do sistema. Então, se existe um PWM modulando a válvula, ela tem que abrir, ela tem que liberar o óleo e essa polia tem que se movimentar, tá? Então, seria isso. Aqui, o PWM de admissão entrou primeiro, depois entrou o PWM de escapamento para polia de escapamento. Então, a gente vai começar a analisar aqui, ó. Vou dar um zoom nessa imagem. Dei um zoom, né?
Isso que eu acho interessante do MT Pro, essa gravação, esse zoom que é top demais, ajuda muito aí para você fazer tua análise, né? Para você ganhar tempo, para você ter opção de trabalho. Então, meus amigos, ó, aqui eu tenho a referência do cilindro 1. A modulação começou aqui, ó. Tá vendo? Quase uma volta, praticamente uma volta antes. E depois entrou a modulação da válvula de escapamento. De acordo com a literatura, aqui ainda está no sincronismo. Ele não saiu fora, ela não teve uma movimentação nessa polia. Tá vendo? Não teve uma movimentação. Eu vou dar um zoom, vou aumentar mais essa imagem. Então ele está aqui, ó. Ela não se movimentou, né? E a posição aqui, a referência aqui pelo CMP de escapamento, também não teve movimentação. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não teve movimentação. Não teve. Agora eu vou adiantar essa imagem para o próximo ciclo. Próximo ciclo. Não teve movimentação. Tá? Não teve. E aqui, 1, 2, 3, 6, 7, 8. Também não teve movimentação. Então a central já está exigindo que elas se movimentem. Que o giro do motor levantou e precisa ter, como diz, uma readaptação ali para poder ter mais ganho de eficiência. Ó, não teve movimentação e aqui também não teve. Vamos procurar mais um ciclo do motor. A referência do cilindro 1. Ó, estou se baseando aqui, meus amigos, pela referência do cilindro 1, que já deu 2 voltas o motor. Ó, olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, tá começando a sair fora. Eu vou dar uma adiantada boa nessa imagem aqui. Vou passar alguns ciclos aqui. Vamos trabalhar aqui. Eu já dei 3 ciclos no motor. Tá na mesma posição. E aqui, vamos trabalhar aqui nessa imagem. Vamos dar um zoom. Vamos dar um zoom, né? Para ficar mais fácil de fazer a contagem, para não ficar muito pequena a imagem na tela, né? Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então ele movimentou 8, quase 2 dentes. Quase 2 dentes. E aqui, ó, permanece. A central modulou primeiro a válvula de admissão. Depois ela modulou a válvula de escapamento. Mas a válvula que foi, a polia que foi movimentar foi a de escapamento. A admissão nem saiu do lugar. Então aqui eu já estou vendo que tem coisa errada. A central está dando comando para ela movimentar, ela não movimenta. E aqui já movimentou. Tá vendo? Entrou modulando antes. O PWM o PWM de admissão. Ele entrou modulando antes. Não teve movimentação até agora. O PWM de escapamento entrou depois e eu já tive uma resposta aqui, ó. Já tive uma movimentação. Então eu já sei que aqui tem um atraso. Alguém não está cumprindo com o seu papel. Ou é falta de pressão de óleo, ou é o problema nessa VVT, nessa polia, pode estar travada, emperrada, carbonizada. Um problema na própria solenoide. Mas aqui eu já vi que não teve uma movimentação. Aqui já tem um defeito. Entendeu, meus amigos? Aqui já tem um defeito. Agora eu vou adiantar um pouco mais essa imagem, mais alguns ciclos para frente. Ó, aqui ele já perdeu, ó, aqui foi o momento que eu desacelerei, ó, perdeu a modulação. Vou voltar um pouquinho aqui para me pegar a modulação. Aqui. Agora eu vou adiantar um pouquinho. Ó. Não saiu do lugar, tá vendo? Ela não sai do lugar. Ó, eu vou adiantando. E eu quero ver se essa polia de admissão vai... Se essa válvula, a polia VVT vai movimentar esse comando de admissão aí. Vamos lá, vamos tocar para frente. Não movimentou. Agora meu interesse é aqui, ó, ver se isso aqui vai movimentar. Que a de escapamento eu sei que está movimentando. Vamos lá.
quero uma modulação, eu quero uma movimentação. Por enquanto não está obedecendo, né? Eu tenho modulação, aqui eu já não tenho mais modulação. Então eu vou fazer o seguinte, vou trabalhar nessa imagem. Aqui, ó. Aqui foi o momento do corte de giro, que eu acelerei, deu 4.000 RPM, o corte de giro ele cortou, depois voltou a modular. Eu vou trabalhar aqui, ó, nesse ponto aqui. Vou trabalhar nesse ponto, que aqui eu sei que eu vou pegar alguma coisa aqui. Ó, meus amigos, aqui sim, ó. Aqui ocorreu uma modulação, uma movimentação. Aqui ela movimentou, ó, do ponto de descanso, 1, 2, 3, quase 3 dentes, né? Do ponto zero, ó, 1, 2, quase 3 dentes. Aqui ela teve uma movimentação, foi o que ela movimentou. Então, assim, ela demorou a dar a resposta. Se eu pegar essa imagem e analisar ela ponto a ponto, eu consigo ter uma análise muito melhor. Só que para mim mostrar para vocês vai demorar muito tempo. Então, assim, ela movimentou, só que ela demorou mais. Demorou muito mais do que as outras, que a polia de escapamento, tá? Ela movimentou ao longo do tempo. Depois de muito tempo, ela foi sair do lugar. Então, ela teve um atraso aí. Então, assim, ela tem um atraso, ela tem um emperramento nessa polia, alguma coisa ali, mecanicamente, está atrapalhando essa polia, tá? Dela se movimentar. Aí, meus amigos, eu vou entrar aqui em equilíbrio de cilindro. A gente vai fazer mais uma análise aqui, ó, equilíbrio de cilindro. Vamos analisar aqui em questão de equilíbrio de cilindro. Aqui o carro tá bacana, ó, o equilíbrio de cilindro dele. Eu tenho uma perda de compressão só no cilindro 1, o restante está bem parecido, bem por igual. Mas o que eu quero ver mesmo é isso aqui, ó, em fases, tá? Aqui em fases, meus amigos, eu tenho aqui a movimentação aqui, ó, da polia de admissão, tá? A movimentação dela em graus, eu consigo analisar. E a movimentação da polia de escapamento. Ó. Você pode ver que aqui a polia de admissão ela movimentou bem pouquinho. E a de escapamento, ela movimentou bastante. Ó. No momento que eu acelerei, ó, até o corte de giro, ó, ela se manteve fora da posição de descanso, né? Ela se manteve aqui até em 40 graus. Em compensação, a válvula a polia de admissão, ó, ela se movimentou bem pouquinho, uma média de 19, 20 graus, e já ó, permaneceu em descanso até o final aqui, ó, tá vendo? Bem pouca movimentação. E eu tenho um código de falha de sensor de admissão, sensor de fase de admissão. Então você vê, ó, só comparando isso aqui eu já vejo que tem muita diferença de um para outro, né? De uma polia para outra. Eu já vejo que tem uma diferença muito grande. Agora eu vou fazer uma análise aqui, meus amigos, do ângulo, tá? Do ângulo do tanto que essa polia se movimentou. Ó, então aqui eu tô com aqui deixa eu fechar, vou abrir ele de novo. Eu tô aqui com um marcador, né? Então ele tá me dando as posições aqui, ó, dos marcadores. Vamos lá. Olha aqui, ó. Vamos trabalhar aqui em cima dessa imagem aqui. Ó, aqui o ponto zero. E aqui eu vou ver o tanto que essa polia se movimentou. Eu posso pegar aqui, ó 17 graus, tá, meus amigos? Ó, tá vendo lá, ó? 17, 18 graus. Eu posso pegar aqui embaixo também, ó. Aqui. Olha lá, ó. Peguei aqui, para ver o tanto que ela movimentou. Olha lá, 17 e 18 graus. Eu posso olhar todos os pontos aqui, ó. Posso vir aqui. Posso descer até lá embaixo, ó. 20 graus. Vou descer lá embaixo. Olha lá, 20 graus. Então eu sei que essa polia de admissão ela se movimentou, mas apenas 20 graus, de 18 a 20 graus. Tá vendo? E aqui, ó, a rotação começou a se elevar aqui
Olha o tanto que a rotação se elevou, para daí eu ter uma movimentação. Olha o atraso aqui. Olha o atraso, meus amigos. Olha aqui. Aonde que a rotação estava para ter uma movimentação dessa polia. Vocês estão vendo? Olha que atraso. A rotação começou a elevar aqui. Elevou. O tanto que a rotação teve que elevar para daí eu ter uma movimentação. Olha aqui o tempo que demorou, né? Agora a gente vai lá pro escapamento. Deixa eu descer isso aqui. Vamos abrir essa imagem. Olha aqui que interessante. Aqui a rotação começou a levantar. Ó, a rotação começou aqui. E aqui eu já tinha começando o início de movimentação. Ela já começou a iniciar a movimentação da polia. E vamos ver quantos graus que essa polia se movimentou, meus amigos. Vamos ver quantos graus aqui. Deixa eu pegar os marcadores. Ó, o ponto máximo é aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O ponto máximo é aqui, que a polia chegou a se movimentar. E eu vou procurar a linha do zero aqui, para mim poder ver quantos graus que ela movimentou. 38 graus. Essa polia de escapamento, ela se movimentou 38 graus contra 19,20 da de emissão. E se repare que ela começou aqui, ó, ela entrou aqui movimentando aqui, e ela permaneceu até a desaceleração, para depois ela voltar em ponto de repouso. Aqui ela entrou em repouso. Então, durante o corte de giro, a movimentação se manteve, ó. Ela não descansou frente à polia de emissão, porque na hora que deu o corte de giro, ela entrou em repouso. Então, eu consigo juntar essas informações e ter minha análise. O equipamento, ele te dá a opção de você enxergar. Mas ele não vai te falar se está certo ou se está errado. Você tem que conhecer. Olha aqui, o corte de giro, entrou em repouso e ali permaneceu e não voltou mais. Mesmo com a central modulando, mesmo com a central exigindo dessa polia continuar em movimentação de atraso ou de adiantamento. Na verdade, essa polia de admissão, ela adianta, né? Ela movimenta a válvula para ela abrir antes e a de escapamento para fechar depois. Seria isso, tá, meus amigos? Eu vou fazer outra análise aqui, ó, para vocês verem. Vou entrar aqui em equilíbrio de cilindro e vou pegar aqui, vou mostrar uma coisa bem interessante para vocês verem. Então, eu tenho aqui o sensor VVT de admissão e eu tenho o sensor VVT de escapamento. O que eu vou pegar aqui? Eu vou pegar o PWM de admissão. Então, agora eu vou fazer um confrontamento de comando e de movimentação. E vou analisar. Comando e resposta, tá, meus amigos? Comando e resposta, para ficar mais bem claro aqui, para a gente entender melhor. Comando e resposta. O que é o comando? É você ordenar e a resposta é o tempo que foi concluída a ação. Então, aqui a gente vai trabalhar em cima dessa imagem aqui, ó, da primeira aceleração, tá? Ou pode trabalhar em cima dessa imagem. Vamos trabalhar em cima dessa imagem aqui, ó. Vamos trabalhar em cima dessa imagem, vou dar um zoom. Vamos trabalhar em cima dela, ó. É a mesma imagem, só que aqui por PWM. Então aqui, meus amigos, ó, aqui eu tenho o comando PWM sobre a válvula VVT, tá, meus amigos? Aqui eu tenho o comando PWM sobre a válvula VVT de escapamento, de admissão, desculpe. E aqui eu tenho a movimentação da polia VVT. Então aqui a central modulou nesse ponto, tá vendo? Nesse ponto, e eu tive a resposta nesse ponto. Eu vou medir o tempo que demorou para essa polia se movimentar e comparar com a polia de escapamento, com o sistema de escapamento. Então aqui, ó, pela essa referência aqui, ela começou a modular, ó, vou colocar um aqui, ó, começou a modular aqui, ó, meus amigos. Ó, começou a modular aqui em 20,75
um pouquinho antes de meio, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, em 20,75. Um pouquinho para frente aqui, um pouquinho antes de meio. Tá vendo? 20,75, 20,75. A movimentação ocorreu aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó, a minha movimentação começou a ocorrer aqui, ó, meus amigos, ó. Aqui, ó, nesse ponto, ó. Ó. Nesse ponto aqui. De acordo com o marcador, vamos ver quanto tempo demorou. Quanto tempo que demorou. Aqui, né? Mais ou menos aqui, ó. 654 milissegundos. A partir do ponto que a central comandou até onde teve a movimentação, até onde teve a resposta da polia, 654 milissegundos. Esse foi o tempo para poder ocorrer a movimentação da polia. O pouco que ela movimentou. Tá bom, meus amigos? Então, o que acontece aqui? A central fez o papel dela, modulou o solenoide, o óleo entrou, o óleo pressurizou, a polia movimentou. Esse foi o tempo de 654 milissegundos. Beleza? Agora a gente vai analisar o sistema de admissão, que seria a polia de admissão, e a gente vai analisar o sistema de escapamento, que seria a polia de escapamento e a solenoide, a modulação da solenoide de escapamento. Então vamos voltar aqui, ó, vamos em equilíbrio de cilindro de novo. Agora aqui eu vou fechar. Eu vou analisar a VVT de escapamento e vou analisar o comando PWM de escapamento. Análise. Vou vir em fases, é o que me interessa, né? É em fases que eu vou analisar. Então aqui vocês estão vendo que eu tenho uma movimentação do sistema de escapamento, bem grande, né? E aqui eu tenho o PWM do sistema de escapamento, bem grande também. Mas eu quero ver qual que é o tempo de resposta da central sobre a polia, para ver qual foi o tempo que ela demorou para se movimentar. Então aqui eu tenho o comando PWM, ó, bem mais cheio, né? Mas eu tenho um comando PWM da central solicitando a movimentação da polia em um ponto antes de 14h25. Então vamos lá, um ponto antes de 14h25. 14h25. Epa. 14h25, um ponto antes. Olha lá, comparando, né? E a minha movimentação começou aqui, meus amigos, ó. Se vocês observar, olha aqui, ó. Aqui eu já tenho movimentação, ó. Aqui eu tenho todos esses pontos. Se eu for analisar bem, ó, aqui já deu, ó, 190 milissegundos contra 650 de admissão. Tá vendo, meus amigos? Ó, se eu colocar aqui, ó, onde que eu tenho um ponto aqui de movimentação que ela começou a movimentar, mesmo assim ainda fica longe de 650, ó, 260. Vocês estão vendo? A partir do momento que a central modula, ela quer uma resposta. Ela quer uma resposta imediata. Por que que a polia, a solenoide de escapamento tem uma resposta muito mais rápida? O dobro mais rápida ou mais frente à de admissão. Então eu tenho um defeito no sistema de admissão. Eu comparei a informação, comparei a imagem, analisei. Eu tenho um defeito, eu tenho um problema mecânico. A solenoide já foi feita as medições dela. Resistência ok, sinais ok, alimentações ok. Foi retirada a solenoide. Não tinha fatos, indícios de carbonização. Foi feita a limpeza da solenoide. A solenoide de admissão foi substituída por conta da resistência estar alterada. E mesmo assim, o defeito persiste. Então, assim, eu não tenho problema na solenoide, eu não tenho problema no chicote, eu não tenho problema na central. Eu tenho um problema mecânico. A partir de todas essas informações, hoje eu sei que eu tenho um atraso, um retardo naquela polia. É um defeito mecânico, meus amigos.
Pode ser pressão de óleo? Pode ser problema na polia? Pode. Pode ser carbonização? Pode, mas eu tenho um defeito mecânico. A partir desse momento, desse ponto para frente, tem que desmontar, meus amigos. Já foi feita a análise. O problema não é no sensor de fase de admissão. O problema é mecânico. A hora que a central solicita, ela quer a resposta. Ela não tem a resposta, ela vai dar um sensor de fase, um código de falha de sensor de fase de emissão. Então esse é o diagnóstico. O diagnóstico, o problema é mecânico, na polia, na pressão do óleo, no motor, na carbonização. Então daqui para frente, o que tem que fazer? Desmontar. Desmontar, limpar, se tiver que substituir alguma coisa, uma polia ou uma carbonização, fazer uma limpeza, vai ter que fazer. Mas o defeito é mecânico. Então esse é o diagnóstico. Espero que tenha ajudado a mente de muitos, né? Eu estou aprendendo. Se eu fiz alguma coisa errada, se eu expliquei alguma coisa de forma irregular, eu agradeço. Eu agradeço que alguém me dê uma informação para me ajudar a crescer, como eu estou tentando fazer os amigos crescer, abrir a mente, abrir a visão, tá? Isso aqui é uma análise minha, mas que eu quis compartilhar com vocês. Não estou aqui para ensinar, não sou professor, mas assim, estou tentando contribuir com um pouco que eu sei para que os amigos entendam um pouco mais dessa questão. Com outro osciloscópio é possível? É possível, mas não dessa forma. Por quê? Ele me deu mais informação, me deu um leque mais aberto para mim poder analisar. Mas quem vai dar a resposta do diagnóstico sou eu, não é o equipamento. Eu tenho que fazer análise, eu tenho que juntar as informações, eu tenho que cruzar informações para ter um resultado. É isso aí. Muito obrigado, fique com Deus, meus amigos.